Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da Câmara de Vereadores. Boa tarde também aos nossos internautas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal de Antônio Carlos, para mais uma reunião das comissões permanentes da nossa Câmara de Vereadores. Passo a leitura da ata da 13ª reunião da semana passada. Aos 2 dias de julho de 2019, às 2 horas, no auditório Luiz Henrique da Silveira, situado na sede da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se as comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Educação, Saúde Pública e Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio, tendo na presidência o vereador Felipe Alexandre Schmitz. Constatada a presença do número legal de membros, declara-se aberta a reunião. O vereador Felipe faz a leitura da 13ª ata, que é aprovada por unanimidade. Posteriormente, é feita a leitura da orientação jurídica sobre o projeto de lei número 1706, de 2019, que altera a lei municipal número 1294, de 2010, que dispõe sobre zoneamento, uso e ocupação do solo municipal de Antônio Carlos, revogando a lei 476, de 91 e da outras providências. Sucessivamente é feita a leitura do relatório da vereadora Vera Lúcia Conrad Silveira, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, é lido o projeto de lei número 1711, de 2019, que altera o número de vagas e exclui cargos que especifica, constantes no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos e da outras providências, sendo o seu relator o vereador Emerson Roberto Chapo, que requer o envio do projeto para análise da assessoria jurídica. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente encerra a reunião marcando a próxima para o dia 9 de julho de 2019, às 14 horas. Sala das sessões, 2 de julho de 2019. Felipe Alexandre Schmitz, Emerson Roberto Chapo, Anice Josiane Viz da Silveira, Felício Francisco Silveira e Wagner Borges da Costa e Vera Lúcia Conrad Silveira. Algum vereador tem alguma consideração a fazer da ata? Não havendo consideração, passo ela à votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada por unanimidade. Daí eu solicito que os vereadores assinem posteriormente a ata. Solicito à vereadora Vera que faça a leitura da orientação jurídica e posteriormente do parecer do vereador Emerson Roberto Chapo referente ao projeto de lei que altera o anexo de metas do Plano Plurianual PPA 2018-2021 e anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019, Lei 1595 de 2018. Orientação jurídica. Referente projeto de lei número 1708/2019, autoria Executivo Municipal, interessado comissões permanentes. A emenda altera anexo de metas do Plano Plurianual PPA 2018/2021, Lei 1539, de 29 de agosto de 2017, em anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO para 2019, Lei 1595, de 16 de outubro de 2018. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei de 1708/2019, de 12 de 6 de 2019, de autoria do Executivo Municipal, com o intuito de acrescentar crédito adicional e seus anexos nas leis orçamentárias vigentes. Na justificativa acostada à proposta, o prefeito municipal apresenta os seguintes argumentos. Assim, cumpre-se manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando escritamente os aspectos formais da proposição em tela, o sucinto relatório dos fatos. 2. Parecer jurídico. Compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005, dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. 3. Análise jurídica.
3.1 da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no artigo 10, inciso 1º e 6 da Lei Orgânica Municipal LOM. Trata-se da propositura da iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal e artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Do mesmo modo, do ponto de vista legal, constitucional, não há óbice quanto à tramitação do projeto em comenta. 3.2 da Fundação Legal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 167, aponta o controle sobre os recursos públicos e o equilíbrio orçamentário e elenca vedações orçamentárias, na qual destaca-se para a abertura de créditos suplementares ou especial é necessário a prévia autorização legislativa e indicação dos recursos correspondentes. Da mesma forma, determina o inciso 3 do artigo 30 e o artigo 98, ambos da Lei Orgânica, e o artigo 43 da Lei Federal número 4.320/1964. No tocante às fontes dos recursos, o pleito em comenta solicita autorização legislativa para a abertura do crédito especial e seus anexos da PPA, LDO e LOA, em vigentes equivalente a R$ 180 mil, que será destinada à amortização de dívidas da área da saúde, conforme justificativa acima. 3.3 do quórum da deliberação. Para aprovação desse projeto de lei, deve-se observar o voto da maioria simples dos membros do Poder Legislativo, em duas discussões, ser examinada pelas comissões permanentes e divulgada com a maior amplitude possível antes de submetida à discussão. 3.4 das comissões permanentes. Verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes na forma do artigo 23 da LOM e o artigo 36 do Regimento Interno, Comissão de Constituição Legislativa e Justiça, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Quarto, conclusão. Diante de todo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1708/2019. Porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tão pouco reflete o pensamento do EDES, que no uso da função legislativa deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação dessa proposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o parecer sub censura. Antônio Carlos, 3 de julho de 2019. Marilene Petra, assessora jurídica. Obrigado, vereadora Vera. Eu passo a leitura do voto do relator, que é o vereador Emerson. E passo direto à análise, pois o relatório é o mesmo da orientação jurídica. Análise. A proposição está em concordância com o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 88, sendo a matéria de competência do município em face do interesse local, bem como o inciso 1 do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e inciso 1 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta na orientação do Poder Executivo, da atribuição do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal, portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei em enfoque toda a consideração da edilidade. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos expostos, essa relatoria entende ser necessária e de extrema relevância a inclusão da ação proposta pelo Poder Executivo nas leis orçamentárias. Sendo assim, depois do debate realizado na comissão, disponibilizamos o voto favorável à tramitação da matéria. Sala das Comissões, em 9 de julho de 2019, vereador Emerson Roberto Chapo, relator. O relatório está em discussão desse projeto de lei número
1708, relatório do vereador Emerson. Alguém gostaria de comentar alguma questão? Então, passamos à votação. Os vereadores que aprovam o relatório do vereador Emerson Roberto Chapo, referente ao projeto de lei número 1708 de 2019, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Solicito ao vereador Felício que faça a leitura da orientação jurídica do projeto de lei número 1711 de 2019. Primeiro relatório. Trata-se do parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1711, de 17 de junho de 2019, de autoria do prefeito, a fim de reorganizar o quadro de pessoal para a melhor prestação de serviços. Assim, cumpre-se me manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da proposição em tela. É sucinto relatório dos fatos. Segundo, do parecer jurídico. Compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005, dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar e opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. O artigo 133 da Constituição Federal de 1988 estabelece que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. 3. Análise jurídica. 3.1 da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando-se amparo no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no inciso 1º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa do Poder Executivo de competência exclusiva daquele poder, conforme dispõe o inciso 11 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Assim, do ponto de vista legal e constitucional, não há óbice quanto à tramitação do projeto em comento. 3.2 do Quórum de deliberação. Para aprovação deste projeto de lei, deve ser observar o voto da maioria simples dos membros do Poder Legislativo, ser examinada pelas comissões permanentes. 3.3 das comissões permanentes. Verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes na forma do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e inciso 1º e 2º do artigo 36 do Regimento Interno. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Contas do município. 4º, conclusão. Diante de todo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei, porém, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos edis, que no uso da função legislativa deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É o parecer sob censura. Antônio Carlos, 4 de junho de 2019, Marilene Petri, assessora jurídica. Obrigado, vereadora Vera. Procedo, então, à leitura do parecer da vereadora Anice Josiane Vives da Silveira, referente ao projeto de lei número 1711 de 2019. Análise. A proposição está em conforme com a Constituição Federal de 88, de acordo com o que se verifica nos artigos 1º e 18, na qual consagra o município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo. Além disso, atende ao disposto no inciso 1º do artigo 30 e 37, ambos da Constituição Federal de 88. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado
consta nas atribuições do prefeito, previsto no inciso 11 do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. O referido projeto vem acompanhado da estimativa de impacto orçamentário financeiro, emitido pela contadora da municipalidade, bem como da declaração de adequação das despesas do PPA e LDO e LOA, emitida pelo chefe do Poder Executivo, bem como o projeto de análise prevê aumento do número de servidores do Poder Executivo, está devidamente acompanhado dos anexos fiscais exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei em enfoque toda a consideração da edilidade. 3. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o voto favorável à tramitação da matéria. Sala das Comissões, 5 de julho de 2019. Anice Josiane Vives da Silveira, vereadora relatora. Esse projeto é aquele que cria os cargos de assistente administrativo 1 e exclui o auxiliar contábil financeiro 1, auxiliar contábil financeiro 2 e auxiliar técnico em informática. O relatório da vereadora Anice está em discussão. Algum vereador queira se manifestar? Não havendo ninguém que queira se manifestar, o relatório está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes. Vereadores, depois eu peço que assinem o parecer. Você que tem que ler. Eu pedi. Vereador Feliz, por gentileza. Boa tarde a todos os vereadores e aos demais internautas que nos assistem. Projeto de lei número... Não, é só... Não, vou ter que dar uma olhadinha e ver se ela... Pergunta ela, me deu para mim ver. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar o convênio com o Estado de Santa Catarina e contrato de programa com a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, SUDERF, para a gestão e execução associada do Serviço de Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana da Grande Florianópolis. Geraldo Paulo, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Para a gestão e execução associada do Serviço de Transporte Público Coletivo da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante a celebração do convênio de cooperação interfederativo com o Estado de Santa Catarina, a delegar, por meio de contrato de programa firmado com a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, SUDERF, a gestão de transporte público coletivo municipal. Inciso 2º, a legitimidade e competência para celebrar contrato de concessão comum ou sob o regime de parceria público-privado, permissão, autorização ou delegação, na forma da lei, para a implantação, execução e operação do sistema. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, Antônio Carlos, 27 de junho de 2019, Geraldo Paulo, prefeito municipal. Exposição de motivos do projeto de lei número 1712/2019. Nobres edis, temos a honra de trazer ao conhecimento dessa colenda Casa de Leis o presente projeto de lei do Executivo que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina e contrato de programa com a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, SUDERF, Desenvolvimento da Região para a gestão e execução associada dos serviços de transporte público coletivo da região metropolitana da Grande Florianópolis. Inicialmente, torna-se necessário registrar que o convênio que trata este projeto de lei está especificado em diversas legislações federais. O município de Antônio Carlos está inserido na região metropolitana de Florianópolis, com forte interação entre os municípios, o que, segundo a política
Nacional de Mobilidade Urbana estabelecida pela Lei Federal 2587/2012 e o Estatuto de Metrópole, Lei Federal 13089/2015, demanda que o planejamento dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros e mobilidade urbana seja feito de forma integrada, com compartilhamento das responsabilidades para a implementação, operação e gestão de serviços de transporte. No que tange à legislação estadual, com substrato na legislação federal atenta aos distantes ali estabelecidos. O Estado de Santa Catarina editou a Lei Complementar 636, que instituiu a região metropolitana da Grande Florianópolis e a Superintendência Regional de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Grande Florianópolis, e ainda especificou os seguintes objetivos conforme consta em seu artigo 2º. Inciso 1º. O planejamento regional voltado para o desenvolvimento sustentável, equilibrado e integrado da região, buscando constante melhoria da qualidade de vida e o bem-estar da população nela compreendida. Inciso 2º. A cooperação entre diferentes níveis de governo mediante descentralização de recursos, bem como a articulação e integração dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta com atuação na região, com vistas ao aproveitamento máximo dos recursos públicos e ela destinados. Inciso 4º. A integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum nos âmbitos políticos que constituem a região. A cooperação para a gestão de transporte público por parte da SUDEF vai permitir aos municípios da Grande Florianópolis participarem das decisões do transporte coletivo metropolitano, que representa a maior demanda de transporte na região, pois 70% dos passageiros utilizam linhas intermunicipais em seu dia a dia. Com a proposta de gestão associada apresentada por este projeto de lei, os municípios farão a gestão do sistema metropolitano de forma colegiada, passando assim a ter influência sobre a definição de itinerários, política tarifária, formação e fiscalização de contratos, ou seja, tendo assim poder de ação para melhorar o sistema que afeta a seus habitantes. É importante destacar que o presente projeto de lei autoriza que o município celebre o convênio com o Estado de Santa Catarina, entretanto não repassa a ele a competência plena sobre a decisão de linhas, itinerários e afins, uma vez que é convênio, termo firmado entre as partes, cuja participação do município será no sentido de decidir aquilo que é importante para a sua população. Seu trânsito e sua gestão será firmado somente se houver conveniência, oportunidade e interesse do município de Antônio Carlos. A gestão integrada pela SUDEF permitirá atender às principais demandas dos municípios em relação ao transporte público, tendo em conta que a proposta visa a integração de tarifas nos terminais e fora deles, unificação dos cartões de transporte, modernização das formas de colocação de créditos, forma de pagamento, pagamento proporcional à seção que os usuários percorrem em suas viagens. A melhoria do transporte público se faz urgente para possibilitar a implantação de um transporte público de passageiros de maior qualidade e integrado. E o presente projeto de lei visa autorizar que o município faça parte de um convênio de integração do transporte sem retirar sua competência e possibilidade de definir aquilo que é importante para as suas linhas municipais. Além disso, é sabido que a política de transporte público é uma das principais políticas de inclusão social, sendo a integração um meio de fomento à inclusão da sociedade que necessita e se utiliza desse modal. Outro ponto importante que traz luz ao projeto é a possibilidade e a expectativa de aumento na utilização de transporte coletivo depois de sua integração e melhoramento. Um melhor integrado transporte coletivo visa, além de melhorar a vida dos cidadãos, auxiliar na mobilidade urbana na razão de deslocamentos X tempo. Isso porque a integração do sistema metropolitano de transporte público facilitará o uso do sistema por parte dos usuários, o que promoverá o aumento do número de usuários e, consequentemente, aumentará a viabilidade econômica do sistema, permitindo a melhoria dos serviços oferecidos e ou redução das tarifas cobradas.
A redução dos custos com transporte e a melhoria do nível do serviço estão de acordo com as principais demandas da população relacionadas ao transporte público, que são redução no tempo de viagem, redução no tempo de espera, regularidade nos serviços e conforto. Com a integração pretendida por esta lei, que repita-se, será somente o município formalizar o convênio aqui autorizando a nova organização de itinerários e certamente estimulará o uso do transporte público, que consequentemente reduzirá o número de veículos privados nas vias, colaborando assim para a redução nos tempos de deslocamentos da população em geral. Portanto, atendendo a uma das principais demandas dos munícipes, que é a melhoria da mobilidade da Grande Florianópolis, por fim, todo o gerenciamento de transporte, mediante um único órgão, SUDERF, permitirá melhor fiscalização na prestação dos serviços essenciais à população autônomo-carlense e à população da Grande Florianópolis, que se utiliza de nossa melhor malha viária, de modo a ilustrar, facilitar a compreensão e relevância do TEM, tomamos a liberdade de apresentar a matéria jornalística veiculada no dia 27 de 6 de 2019 na rede NSC TV, conforme o link. Sem mais para o momento e com certeiro na apreciação e aprovação do projeto de lei, renovamos o protesto de elevada estima e distinta consideração. Antônio Carlos, 27 de junho de 2019, Geraldo Paulo, prefeito municipal. Obrigado, vereador Felício. Vereadores, eu gostaria de perguntar aos senhores que nós temos aqui dois projetos de lei, esse que o vereador Felício acabou de ler, que trata sobre o programa de integração da malha viária de ônibus aqui da Grande Florianópolis, e a Secretaria de Estado da Casa Civil, ela está cobrando o município para que seja aprovado, que seja votado com a maior brevidade. E se nós colocarmos e deixarmos para votar aqui na comissão o parecer apenas semana que vem, teoricamente ele não iria para votação na noite da semana que vem, correto? Então, a minha colocação, e para os senhores avaliarem, seria da gente colocar em votação o parecer hoje e ele ir para a deliberação na sessão na semana que vem. Esse projeto de lei do transporte coletivo aqui da Grande Florianópolis. Presidente, até me permite uma parte. Eu acho que essa matéria ela já vem sendo debatida há muito tempo, já participamos de várias audiências junto com o pessoal de Florianópolis lá que vieram aqui nos explicar. Eu só espero uma situação. O senhor levantou, acho que foi na última sessão, os valores das passagens urbanas aqui. A qualidade dos ônibus que prestam serviço para a nossa cidade. O povo está cansado de pagar aumento. Hoje, para ir para Florianópolis, é 8,25 no convencional. 12,75 no executivo. Imagina, 12,75 no executivo. Então, a gente está falando aí quase R$20 ida e volta para ir a Florianópolis. Então, eu espero, e só serei favorável nesse projeto, que venha a atender o anseio da população. Anseio esse de qualidade, de preço, de horário de ônibus, que também, Antônio Carlos, tão perto da capital e tão distante desse serviço, que eles não venham aqui na nossa cidade e também ganhar dinheiro e enriquecer donos de empresas de ônibus, como vem fazendo. Então, essa é a minha única preocupação em relação a isso. Que venha realmente para ajudar a nossa população, porque eu já estou cansado de pessoas, de empresários, de empresas virem para Antônio Carlos para ganhar dinheiro. A qualidade não é boa, a gente já teve várias reuniões aqui com os donos da Biguaçu, a qualidade não é boa, a disponibilidade de horário não é bom e o preço cada vez mais alto. Então é a única minha colocação, senhor presidente. E por mim não tem problema, pode colocar hoje para ser votado na terça que vem. Eu também concordo até contigo, Wagner, porque às 5 horas, quando desce
O ônibus já vai muito cheio e muitas pessoas que trabalham como diaristas já têm que ir de pé, cansadas, chegam lá, dão duro, voltam novamente para casa com o ônibus cheio e sempre lotados. Como tu diz, é tão perto, já está na hora de eles pensarem em colocar mais linhas. Inclusive, já na gestão passada, quando eu fui vereadora, a pedido de muitas pessoas que estudam na universidade de manhã e que só tem ônibus às 2h30 para voltar para Antônio Carlos, até pediram para que colocasse uma linha às 13 horas, para que desse tempo de sair da universidade, chegar ali, não ficar esperando até 2h30, e sim a 1h. A gente já fez indicação, já foi mandado, inclusive, para a empresa, e até agora nada. Eu acho que está na hora, sim, de nós pensarmos um pouco no povo, e assim, e o estudante que vai para a universidade, ele vai de manhã, se ele pegar o ônibus a 1h, ele está em casa cedo, até para ajudar os pais em casa, né, que ajudam, que sai tão cedo, e para que ficar até 2h30 da tarde, chega aqui em Antônio Carlos, quase 4 horas. Então, acho que está na hora da gente pensar um pouquinho. Não, perfeito. E eu fico indignado que tudo assim, a gente traz os donos de empresas, não é só de empresas, prestadores de serviço na nossa cidade. Vamos ver a viabilidade. Vamos ver a viabilidade. Se há lucro para a empresa e o povo sempre pagando mais alto, eles vão lá e dizem, agora nós vamos aumentar tantos por cento, e aumentam e não estão nem aí. Isso a gente fala também do serviço prestado, a Celesc, nós levantamos na última sessão também, simplesmente botaram um cartaz feito à mão lá, dizendo que não ia ter mais, e não tem, está fechado. Isso é um absurdo. Eu acho que nós temos que começar a dar soco na mesa e fazer a coisa acontecer na nossa cidade. Só gera se tiver dinheiro. Se virar lucro, vem. Obrigado, vereadores. Eu, da mesma forma, concordo em votarmos o parecer nessa sessão agora. E principalmente pelo ponto que já foi falado pelos vereadores que me antecederam, que é um tema do transporte coletivo, que foi levantado na última sessão por mim também, a questão dos aumentos, que a gente só vê aumento de tarifa, não vê aumento de qualidade, não vê aumento de horários, e a cada vez os ônibus estão mais sucateados, né? Então, eu quero crer que esse projeto venha para diminuir a tarifa, né, para possibilitar um transporte coletivo de qualidade, de integração entre os vários municípios da nossa região da Grande Florianópolis, e estaremos fazendo a nossa parte, né, para que isso vire realidade. Então, podemos passar para a leitura do parecer, para daí encaminharmos para a presidência, depois da votação, para a semana que vem estar em pauta. Bom, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Orçamentos e Contas do Município. Matéria, projeto de lei número 1712 de 2019, autor Poder Executivo e relator Felipe Alexandre Schmitz. Ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina e contrato de programa com a Superintendência de Desenvolvimento da Região da Grande Florianópolis para a gestão e execução associados dos serviços de transporte público coletivo da região metropolitana da Grande Florianópolis. Do relatório. O projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa em caráter de urgência no dia 27 de junho de 2019 e tem como objetivo o convênio de cooperação interfederativo com o nosso Estado para realizar a gestão do transporte público de maneira integrada com a região metropolitana da Grande Florianópolis. O projeto já foi objeto de análise da área jurídica da Câmara, cuja orientação deu-se pela constitucionalidade e legalidade do pleito. 2. Da análise. A proposição está conforme a Constituição Federal de 88, de acordo com o que se verifica nos artigos 1º e 18, na qual consagra o município como entidade federativa indispensável ao nosso sistema federativo. Além disso, atende ao disposto no inciso 1º do artigo 30 e 37, ambos da Constituição Federal de 88. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que nele o assunto tratado consta nas atribuições do Poder Executivo previsto no inciso 9 do artigo 10º da Lei Orgânica do Município. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, considerando a necessidade e urgência de resolver a situação do transporte
público de nosso município, em conjunto com a região metropolitana de Florianópolis. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria. Sala das Comissões, em 9 de julho de 2019, vereador relator Felipe Alexandre Schmitz. O relatório está em discussão. Caso algum vereador queira se manifestar, não havendo vereador interessado a se manifestar, o parecer está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Peço daí que assinem posteriormente o relatório. Solicito ao vereador Felício que faça a leitura da orientação jurídica do projeto de lei 1710 de 2019. Orientação jurídica referente ao projeto de lei 1710/2019, autoria Poder Executivo, interessado comissões permanentes, ementa, altera o anexo de 1º da Lei Municipal número 589/1993, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Relatório, trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 710/2019, de 22 de abril de 2019, de autoria do Poder Executivo, cuja justificativa é acostada. Proposta apresenta os seguintes argumentos. Assim, cumpre-se manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da proposição em tela. É o sucinto relatório dos fatos. O parecer jurídico compete à assessoria jurídica da Câmara Municipal, Lei Municipal número 48, de 8 de março de 2005, dentre outras atribuições inerentes à profissão, analisar ou opinar sobre os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa das proposições. Análise jurídica da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 88, inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no inciso 1º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de propositura de iniciativa do Poder Executivo de competência exclusiva daquele poder, conforme dispõe o inciso 11º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Assim, do ponto de vista legal e constitucional, não há óbice quanto à tramitação do projeto em comenta. Um quórum de deliberação para aprovação desse projeto de lei deve-se observar o voto da maioria simples dos membros do Poder Legislativo, ser examinada pelas comissões permanentes. Nas comissões permanentes, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes na fórmula do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, do inciso 1º e 2º do artigo 36 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do texto exposto, opina pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 1710/2019, porém cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento do exedis, que no uso da função legislativa deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação desta proposição, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. É o parecer sub censura, Antônio Carlos, 4 de julho de 2019, Marilene Pedro, assessora jurídica. Só para ressaltar isso aí, né, aos internautas, aqueles que têm, né, isso aí é a questão do parecer da legalidade e constitucionalidade. Constitucionalidade. Comissão de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Contas do Município. Data 4 de julho de 2019, matéria projeto de lei número 1710/2019, autor Poder Executivo, relator Felício Francisco Silveira, constituição do voto favorável. Emenda altera o
1 da Lei Municipal número 589/1993, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e de outras providências. 2. Da análise. Quanto à iniciativa para defragrar o processo legislativo, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta nas atribuições do prefeito prevista no inciso 11 do artigo 10 da Lei Orgânica do Município. Portanto, em perfeita harmonia com o comando normativo na qual merece o projeto de lei, enfoque toda a consideração da edilidade. 3º, conclusão do voto. Diante dos fundamentos legais expostos, está essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria. Sala das Comissões, em 8 de julho de 2019. Vereador presidente, vereador Felício Silveira, vereador relator. O relatório do vereador Felício Francisco Silveira, referente ao projeto de lei número 1710, que dispõe sobre as funções executivas de confiança no quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências, está em discussão. Não havendo ninguém que queira se manifestar, o relatório está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade entre os presentes. Passamos então para a leitura e análise do último projeto que nós temos aqui. E também aproveito para perguntar aos senhores que esse é um projeto de lei que deu entrada semana passada na Câmara de Vereadores, que é um projeto de lei que trata sobre uma suplementação orçamentária na conta da Câmara Municipal de Antônio Carlos, aquele de 60 mil reais. E da mesma forma como aquele do transporte coletivo, se nós deixarmos para votar o parecer na comissão apenas semana que vem, não tem como votar ele na sessão da semana que vem. Então, eu questiono aos senhores se nós podemos colocá-lo para discussão aqui, nessa sessão de hoje, e também se o presidente quiser, né, porque como é de suplementação, precisa ser 2 discussões. Então, entraria hoje à noite. O ideal seria hoje à noite, senão se vota terça-feira e quarta, ou quinta ou sexta, ele faz outra extraordinária para a gente votar só esse projeto, mas eu não vejo necessidade. Até porque, e deixar bem claro que o objetivo dessa suplementação é para a construção do muro. O muro ao redor da nossa Todo Câmara. Também, né? Colocação colocação de portão também, né? Só o muro, ela está falando. O muro e portão, né? Então, eu acho que é importante a gente... É um recurso... Melhorias, né? Eu acho que sim, eu acho que não tem por que não. Também uma pequena reforma aqui dentro da Câmara, né? Por causa dessas rachaduras que eu... Não entra? Não entra. Não. Entra. Não nessa suplementação, ela está dizendo. Acabamentos, esses acabamentos que tem que ser feito aqui dentro do prédio também. Pode ser, vereador Felício? Vereadora Anice? Wagner? Vera? Pode ser. Não Certo. tem problema nenhum. Então, aqui eu passo a leitura do parecer. Matéria, projeto de lei 1713 de 2019, Poder Executivo, o autor, relatora, vereadora Vera Conrad Silveira. Do relatório. O projeto de lei em análise foi apresentado nessa Casa Legislativa no dia 7 de julho de 2019. Tem como objetivo autorizar a suplementação da lei orçamentária para a Câmara Municipal de Antônio Carlos. O projeto já foi objeto da análise da área jurídica da Câmara, cuja orientação deu-se pela tramitação do pleito. Da análise. A proposição está em concordância com o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 88, sendo a matéria de competência do município em face do interesse local,
bem como o inciso 1 do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e inciso 1 do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, o projeto de lei em questão acha-se corretamente proposto, considerando que o assunto nele tratado consta na atribuição do Poder Executivo, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei todo enfoque e consideração da edilidade. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos expostos, essa relatoria entende ser necessária a alteração orçamentária da Câmara, vez que a construção do muro trará mais segurança ao prédio, sendo oportuno o pedido do autor. Sendo assim, depois do debate realizado na comissão, disponibilizamos o voto favorável à tramitação da matéria. Sala das Comissões, em 9 de julho de 2019, vereadora Vera Lúcia Conrado Silveira, relatora. Alguém gostaria de discutir o relatório? Não havendo discussão, coloco o relatório em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade entre os presentes. E seriam esses os projetos para a gente discutir nesta tarde, nessa reunião. Não havendo mais nenhum projeto, eu coloco a palavra aberta, caso alguém queira fazer alguma fala ainda. Ninguém gostaria, então encerro a presente reunião, marcando a próxima para o dia 16 de julho, às 14 horas, neste mesmo local. E agradeço a todos pela presença, os funcionários também, e também os nossos internautas que nos acompanharam nesta tarde. Uma boa tarde, uma boa semana a todos. Muito obrigado.